iniciando a nossa Semana Santa, hoje com a celebração da Paixão do Senhor e da procissão de Ramos, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A comunidade se reúne em torno da liturgia, buscando conhecer o que nesses dias da Semana Santa iremos meditar sobre a paixão, morte e ressurreição do Senhor. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém representa o reino messiânico e, ao mesmo tempo, o rei que vem guiar seu povo. Essa entrada triunfal de Jesus representa também que ele é rei e, ao mesmo tempo, montado no jumentinho, representa aquele que se entregou para a salvação do mundo, na humildade, montado no jumentinho. Então, nos preparemos para darmos início à nossa Semana Santa com a celebração da Paixão do Senhor e também da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós vamos iniciar o rito aqui e depois que iniciarmos a procissão, vai entrar a equipe da liturgia com o turíbulo, o cruciferário e também as irmãs, o sacerdote e o povo logo depois do padre. Eu também que eu tenho que nascer. Eu tenho que ir para sair. Acho que não. Saudemos com hosanas o filho de Davi, bendito que nos vem em nome do Senhor, Jesus, Rei de Israel, hosana nas alturas. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje, aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz,
participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Rei de Israel, hosana nas alturas. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Oremos. Vamos erguer os nossos ramos para que sejam abençoados. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém, por Cristo nosso Senhor. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Rei de Israel, hosana nas alturas. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Rei de Israel, hosana nas alturas. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Rei de Israel, hosana nas alturas. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Rei de Israel, hosana nas alturas. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes. E Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto os outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e que os seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, então neste dia em que solenemente nós iniciamos a Semana Santa, nós somos convidados a, nessa pequena procissão, caminhada simbólica em direção ao interior da igreja, a recordar que a vida daqueles que pertencem a Deus, daqueles que seguem os caminhos de Jesus, é sempre um peregrinar. Nós sabemos que a quaresma, o nome quaresma, nos remonta a 40. E a simbologia, a numerologia bíblica, ela muito nos ensina. Então, 40 foram os dias, os anos, melhor dizendo, que o povo peregrinou a caminho da terra prometida. 40 foram os dias que Jesus se preparou para iniciar a sua jornada, a sua missão, que culminaria na cruz, na entrega total pela salvação dos seus. Então, caminhar, peregrinar, é sinônimo de ser cristão. O cristão, ele deve sempre caminhar, marchar. E não é marchar para trás, né? É marchar para frente. A caminhada do povo de Deus, a vida do povo de Deus, do cristão, é sempre um peregrinar. E a nossa peregrinação, ela tem uma meta. Qual é a meta da caminhada, da peregrinação cristã, do cristão? Hein? Qual é o destino que nós queremos chegar e que o Senhor nos deseja encaminhar? O céu, a plenitude, a felicidade, que ela só é completa, plena na eternidade, no céu. Então, a simbologia de peregrinar, de caminhar é sempre essa. O cristão, ele tem que estar sempre nessa disposição de caminhar. Não pode parar. E a caminhada, ela não é fácil, é árdua, né? Você estudar aí se escondendo do sol, nesse pedacinho, imagina Jesus crucificado 3 horas da tarde, sangrando, sofrendo de dor, cheio de feridas, as moscas ali, o sol, e a gente, né? Não pode passar um perrenguezinho que já fica fugindo, né? Se escondendo. Não estou passando vergonha a ninguém, estou usando do momento para a gente refletir, tá certo? Então vamos agora, com muita fé e piedade, caminhar, fazer essa procissão, recordando a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém. Olha só, para vocês verem, né? Já dentro dessa reflexão. O caminho da cruz, minha gente,
Para o mundo, pode ser derrota, e é entendido como derrota, mas para nosso Senhor é o caminho da glorificação para o cristão. A cruz é o trono de Cristo. É por isso que Jesus entra gloriosamente em Jerusalém para se preparar para o seu reinado, para a sua exaltação, que não é deste mundo, né? Por isso que é tão incompreendida. São Paulo diz loucura para os homens, sabedoria para Deus. E Jesus entra gloriosamente se preparando para a sua entrega e ao mesmo tempo, né, o seu sofrimento, mas para a sua glorificação. Por isso, com muita fé, piedade, recordando os passos de Jesus, vamos fazer a nossa caminhada em direção à igreja e darmos continuidade à celebração. Imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. Então, ó, as monjas, o padre, todo o povo de Deus acompanha atrás, cantando e balançando os ramos, hosana ao filho de Davi. Dá espaço, deixa eu passar aqui, moça. Tá tirando pros stories? Hã? Tá tirando pros stories? Sim, tô tendo pros stories aí, tem hora que eu tô dando uns zoomzinhos pra ficar mais... Pois tenta. Agora coloca a inteira pra recortar depois. Uhum. Viu? Tá tentando aqui. Tá bom. Um jeito. Eu não vi não, você acabou, ó. Até olhei. Vai mais pra lá quando passar na frente. Pra tirar a foto. Uhum. Deitada, mais quente.
dientes, Hosanna in excelsis. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. O Eli Hebreoro, portas de Samos Olivaro, obvia verunt Domino, clamantes et dicentes, Hosanna in excelsis. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos a aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bufetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? E de mim todos aqueles que me veem torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste?
Inimigos numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai os descendentes de Jacó, e respeitai toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus a uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Christus factus est pro nobis. Obedis usque ad mortem. Mortem bautem crucis
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e procuraram a Páscoa, e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comia, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Jesus e Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu dizes. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha que morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sentai-vos aqui enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afasta-se de mim este cálice.
Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela segunda vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto deles, dos discípulos, e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. Jesus ainda falava, quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espada e paus. Vinham a mando dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que o beijar, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre. E beijou-o Jesus e lhe disse: Amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpriram as Escrituras, que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Aquele que prenderam Jesus, levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciões. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todos os sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Porém, por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunharam contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse:
eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu é o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Respondeu: Terreu de morte. Então cuspiram. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bofetadas, dizendo: Faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora do pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos. Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço este homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia este homem. E nesse instante, o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. De manhã, cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então, discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para ir fazer o cemitério dos estrangeiros. E por isso que aquele campo até hoje é chamado de Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com os que os filhos de Israel avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu,
quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciões. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar um prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregue Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciões convenceram a multidão para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tomou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritavam: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritavam: Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinho, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, vestiram com a sua própria roupa. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram um motivo da sua condenação. Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali
os insultavam, balançando a cabeça, dizendo: Tu querias destruir o templo e construí-lo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os membros da lei, os anciões, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali estavam ouvindo e disseram: Ele está chamando por Elias. E logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, diziam: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então, Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo que haviam acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Grande multidão de mulheres estavam ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviço. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornaram discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José tomou o corpo, envolvendo-o no lençol limpo, e o colocou em um túmulo novo, que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma pedra grande
para fechar a entrada do túmulo. E retirou-se Maria Madalena e a outra Maria, estavam ali sentados diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que, quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lançaram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Prova de amor maior não há que doar a vida. De amor maior que doar a vida pelo irmão. Então é isso que nós temos a graça, a oportunidade, como um dom do céu, de mais uma vez mergulharmos de um modo mais profundo no mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ainda estamos na quaresma, porque a quaresma ela vai até a quinta-feira santa, mas já iniciando neste domingo a Semana Maior, como assim nós tradicionalmente a denominamos. E a liturgia deste último domingo da quaresma, como toda essa semana, ela nos convida a contemplar esse Deus que por amor desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, se fez servo dos homens e deixou-se matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. Então, a liturgia de toda esta semana, que como nós vimos é rica em símbolos, em sinais, é um tanto mais demorada, como nós estamos experimentando hoje, e nas demais celebrações desta semana, mas tudo isso serve para nos ajudar a contemplar o mistério da paixão do Senhor, a contemplar a cruz de Cristo. E não é uma contemplação passiva, mas é uma contemplação que deve nos levar a atitudes concretas. Daqui a pouco o padre vai falar melhor sobre isso. Porque a cruz, ela nos dá uma lição, a lição suprema. O último passo desse caminho de vida nova que em Jesus Deus nos propõe. A doação da vida por amor. Por isso que o padre começou cantando com vocês, né? Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Sim, meus irmãos, celebrar a paixão e a morte de Jesus é a gente se abismar, se espantar na contemplação de um Deus a quem o amor tornou frágil. Pelo amor ele veio ao nosso encontro, assumiu nossos limites e nossas fragilidades, experimentou a fome, o sono, o cansaço, como nós escutamos agora
no relato da paixão, conheceu a mordedura das tentações, porque Jesus foi tentado e como foi. Jesus tremeu perante a morte quando diz: morta. E desse amor resultou vida plena. Ele quis repartir conosco até o fim dos tempos esse amor. Esta é a mais espantosa. Convidados a contemplar a cruz. Olhemos para a cruz, de onde se manifesta o amor, a entrega de Jesus. E olhando para a cruz, nós entendemos que contemplar esse Cristo crucificado significa assumir a mesma atitude. E como o padre dizia antes da procissão, e assumir essa atitude, a princípio pode parecer uma loucura. Abraçar a cruz. Quem não tem fé, não abraça a cruz. Quem não tem fé, quem não tem uma atitude de fé, não acolhe a vontade de Deus. Não consegue renunciar. Não aprende a carregar a cruz. Então, a contemplação da qual o padre falou no início é uma contemplação que nos convida a assumir a mesma atitude de Jesus, a solidarizar-se com aqueles que são crucificados neste mundo, os que sofrem violência, os que são explorados, os que são excluídos, os que são privados dos seus direitos, de sua dignidade. Olhar para a cruz de Jesus não é ter pena do sofrimento, mas é assumir com compaixão, como ele nos ensina, essa cruz e denunciar tudo que gera ódio, divisão, medo. Significa evitar que os homens continuem a crucificar outros homens. Nossa atitude, muitas vezes, ao invés de carregar a nossa cruz, ou de ajudar o outro a carregar a sua cruz, é de crucificar, é de botar mais prego, é de pregar o outro na cruz. E olhar para a cruz é ter outra atitude. É aprender com Jesus a entregar a vida por amor. E aí, se a gente olha isso só com os olhos humanos, da nossa humanidade, da nossa miséria, da nossa pequenez, a gente não vai entender. A gente não vai acolher, porque vai parecer, e de fato é, um caminho de morte, de mortificação. Mas o cristão sabe que amar como Jesus é viver testemunhando que a morte não pode vencer. Olhar para Cristo crucificado é dizer e testemunhar a vida que vence a morte. É testemunhar o amor que gera vida nova e encaminha-nos para a ressurreição. Nós escutamos aqui da primeira leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. O Senhor é meu auxiliador, e por isso eu sei que não sairei
humilhado. Esta a motivação, a perspectiva que nos deve levar a contemplar a cruz. É olhar para além da cruz. É por isso que eu dizia também para vocês que a cruz, sobretudo para o evangelista João, é o caminho do amor, é o caminho da exaltação, é o caminho da glorificação. Jesus tem a cruz como trono, e é assim que deve ser vista. A cruz é o trono que nos conduz à salvação. Por isso, os acontecimentos que nós celebramos esta semana nos garantem que o caminho do dom da vida não é um caminho de perdedores, não é um caminho de fracassados. O caminho do dom da vida, o caminho da cruz, é um caminho que conduz ao sepulcro vazio da manhã de Páscoa, à ressurreição. É um caminho que garante a vitória e a vida plena. Por isso, participemos desta semana com empenho, com piedade, com contrição, com o coração desejoso de conversão, a fim de, abraçando a nossa cruz, a cruz de Cristo, cheguemos à glória da ressurreição. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, apresentemos ao Pai as nossas preces. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, de vossa Igreja, Senhor, em especial do Papa Francisco e do Colégio dos Bispos, para que, neste mundo tão dilacerado por discórdias, violências e guerras, sejam sinal do vosso amor que vence o ódio, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Suscitai em nossas comunidades e nas pessoas do mundo a vivência do amor, da coragem, da justiça e da equidade e ajudai-nos a seguir com fidelidade os passos de vosso Filho, o servo sofredor, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Ajudai-nos a colocar em prática todas as intuições e luzes que esta campanha da fraternidade de 2023 nos apontou, para que a fome
seja superada e as desigualdades sociais desapareçam, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Rezemos pela saúde do nosso Papa, para que o Senhor restaure-a e conceda a ele cada vez mais vigor para conduzir a Igreja do Senhor, bem como o nosso bispo, os nossos padres da Diocese de Crato, para que possam ter cada vez mais disposição, saúde, boa vontade de anunciar esse Cristo que deseja e quer nos conduzir à salvação, à felicidade plena. Rezemos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Rezemos por cada um de nós aqui nesta Eucaristia, por nossas famílias, para que possamos viver bem essa semana, para que possamos, diante das tentações, das situações que se levantarem, ter sempre a sabedoria divina para resolver todas as questões e possamos dar testemunho do Cristo, da cruz de Cristo, onde quer que estejamos, e de mostrar que a cruz é o caminho que nos conduz à salvação. Rezemos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Tudo isso nós lhes pedimos, ó Pai, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. E agora no altar, com o pão e o vinho, vamos ofertar a nossa vida, vamos ofertar a nossa caminhada, tudo o que temos, o que somos, e também partilhar as nossas ofertas materiais. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Pro
Sicut me pater, et evocamus Patri, et anima mea bono provibus meis. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Secundavit me pater, et evocamus Patrim, et anima mea bono provibus meis. Orai, meus irmãos e minhas irmãs, para que esta nossa família aqui reunida possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe a vida. Por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz, com os nossos ramos. Sanctus, 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 Dominus Deus,
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora da Vitória, São José, seu castíssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Bento, nosso Pai, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Magnus Henrique, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, cujos nomes nós trazemos no coração, depositamos no altar do Senhor, e todos os que morreram
na vossa amizade. Unidos a eles também nós esperamos saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ai, nos dei quintalis peccata mundi, miserere nobis. Ai, nos dei quintalis peccata mundi, miserere nobis. Ai, nos dei quintalis peccata mundi, dona nobis pacem. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Eis o Cordeiro de Deus imolado pela nossa salvação, que veio tirar o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.
voluntas tua. Meu Deus, por que me abandonastes e ficas longe de meu grito e minha prece? Oh, meu Deus, clamo de dia e não me ouves. Clamo de noite, para mim não há resposta. Pater, si non potesti calis transire, nisi biba illum, fiat voluntas tua. Vós, no entanto, sois o santo em vosso templo, que habitais entre os louvores de Israel. Foi vós que esperaram nossos pais, esperaram e vós mesmos libertastes. Pater, si non potesti calis transire, nisi biba illum, fiat voluntas tua. Seu clamor subiu a voz e foram salvos. Em vós confiaram e não foram enganados. Quanto a mim, eu sou um verme, não homem. Sou o opróbrio, desprezo das nações. Pater, si non potesti calis transire, nisi bibat illum, fiat voluntas tua. E em de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Pater, si non potesti calis transire, nisi bibat illum, fiat voluntas tua. Desde a minha concepção me conduzistes, e no seio maternal me agasalhastes. Desde quando vi a luz vos foi entregue, desde o ventre de minha mãe sois o meu Deus. Pater, si non potesti calis transire, nisi bibat illum, fiat voluntas tua. Não fiqueis longe
Graças e louvores se deem a cada momento. Jesus manso e humilde de coração. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Alguns comunicados referente à Semana Santa. De segunda a quarta-feira, nossa missa será às 7 da manhã, 7 horas. Quinta-feira, a celebração da Santa Ceia, às 17 horas. Sexta-feira da Paixão, às 15 horas. E a nossa Vigília Pascal, às 20 horas, 8 horas da noite. E a nossa missa de Páscoa, domingo de Páscoa, às 9 da manhã. Nós queremos pedir a colaboração de vocês, de toda a Assembleia que sempre participa conosco. Não deixem de passar na nossa lojinha. Lá nós já temos alguns sinais. Eu costumo dizer assim, sinais de Páscoa, alguns chocolates, coisas simples, apenas para vocês ajudarem, né, as irmãs, o nosso mosteiro. E a gente agradece desde já. Então, não deixem de dar uma passadinha lá e verificar algumas coisas que nós temos na loja. Então, uma pequena catequese para concluir nossa liturgia dominical. Nós somos chamados de cristãos por quê? Porque, como São Paulo diz, sede imitadores de Cristo, né? Nós somos discípulos de Cristo. Então, os discípulos de Cristo são cristãos. E o que é que o discípulo faz? Segue o mestre, né? Ele aprende a partir do exemplo do mestre. Então a gente, nesta semana, nós estamos trilhando o caminho que o mestre trilhou. Não somente fazendo, né, um teatro, mas um memorial, revivendo a celebração que nós acabamos de realizar. E toda celebração eucarística não é um espetáculo, onde a gente vem apenas assistir. Não é correto dizer eu vou assistir à missa, mas eu vou participar da missa, não é isso? Então nós estamos aqui fazendo esse memorial dos últimos passos de Jesus. E, segundo a história de Jesus, o que é que nós celebramos hoje? A entrada de Jesus em Jerusalém. A entrada de Jesus gloriosa. Por isso que todos esses símbolos, esses sinais. E aí, durante esta semana, nós vamos, a cada liturgia, a cada celebração, nós vamos viver um momento da paixão de Jesus, dos últimos dias de Jesus na terra, né? E aí, como a irmã já falou, tem toda a programação. E na quinta-feira nós iniciamos o Tríduo Pascal, ou seja, a celebração da Páscoa, o mistério maior da nossa fé, da nossa salvação. Entendendo que o Tríduo Pascal, ele é uma única celebração. Ele começa na quinta-feira e só se conclui no sábado santo, com a Vigília Pascal. Então, se eu venho participar na quinta e não venho na sexta, eu já não estou participando completamente. Se eu não venho na quinta, nem na sexta, só venho para o sábado de aleluia, para a Vigília Pascal, a minha participação não está
completa. Então vamos viver bem os ritos da Semana Santa, participando de todos os momentos. Por isso, Madre, eu quero ver esta igreja sexta-feira, no pingo das 3 horas da tarde, desse jeito. Depois a senhora manda me dizer, viu? Para ver se o povo veio rezar, veio participar. Que a gente só costuma vir para a missa do lava-pés. Aí quando é na sexta, todo mundo enche o bucho, na hora do almoço, come tudo que tem direito, que era dia de jejuar. Aí quando é 3 horas da tarde, está morto de preguiça, para vir rezar a celebração da paixão do Senhor. É a tentação, viu? Como é que Jesus diz? Vigiai, né? Então, vamos fazer o esforço, o sacrifício de participar, para que a gente possa viver bem a nossa fé, conhecer o mistério que nós celebramos. Então, as irmãs, elas têm toda a preocupação de sair perturbando os padres para vir celebrar. Não é só para elas, mas é para vocês também terem a oportunidade, né? Porque se fosse só para elas, elas fechavam as portas do mosteiro, né, Madre? E pronto. Celebrava só entre elas, mas é uma oportunidade que nós temos de participar. Então vamos aproveitar essa graça que nos é concedida. Nós temos uma igreja grande, que cabe muita gente, ventilada. Então vamos participar, aproveitar a oportunidade. E o perturbando foi brincadeira, né, Madre? Elas vêm de coração. E eu agradeço mais uma vez as irmãs, a comunidade da Abadia de Nossa Senhora da Vitória, pela amizade, pela comunhão de sempre, pelas orações. Olha, eu posso dar um testemunho para vocês, que eu colho os frutos das orações das irmãs, viu? Em vários momentos da minha vida. Eu passei uns aperreuzinhos nesses últimos dias, e as irmãs rezaram, aí eu tenho certeza, e muito se preocuparam. E aí a gente vai vendo a vontade de Deus acontecer. Não do nosso jeito, mas do jeito que Ele sabe que é melhor para nós, né? Então eu estou sendo transferido agora para a paróquia de Santo Antônio, na cidade de Barro, lá para o Santuário da Divina Misericórdia. Desde já estejam todos convidados a participarem, né, da festa da Divina Misericórdia, de hoje a 15, no segundo domingo da Páscoa, o domingo da misericórdia. E estejamos sempre unidos nesse ideal que é seguir nosso Senhor Jesus Cristo. As irmãs sabem que, na medida das minhas condições, disposições, estou aqui para colaborar, né? Então, não sei como é que vai ser daqui para frente, mas a oportunidade que eu tiver, estarei aqui com vocês. E estaremos sempre juntos em comunhão. Desejo a vocês uma santa semana, feliz, abençoada. E não esqueça, né? Não é o fato de que a gente chama de Semana Santa e de que a gente quer que seja santa que o cão não vai atentar, né? Por isso vamos chutar ele para bem longe. Pisar com Maria na cabeça da serpente e ficar firmes na oração, na penitência, no jejum e na caridade, né? Lembrando a nossa campanha da fraternidade desse ano, que fala de dar de comer a quem tem fome. Sejamos generosos na partilha do pão com os mais necessitados. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com as vossas vidas. Ide em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Vitória, tu reinarás
vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás, brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz. Tu és o sol fecundo de amor, de paz, ó cruz.